A saída êxodo não implica necessariamente deslocamento físico, mas saída de uma dependência política. Textos do Bronze Recente nas regiões da Síria e da Fenícia, por exemplo, indicam deslocamento de soberania, que não implicam nenhum deslocamento físico das populações envolvidas, mas sim o deslocamento da fronteira política. Esta linguagem metafórica, porém, fica mais dramática e passa a significar uma situação concreta. Quando os assírios operaram as deportações cruzadas dos dominados no final do século VIII a.C., Liverani calcula que esta prática assíria de deportação cruzada de populações envolveu ao longo de 3 séculos algo como 4,5 milhões de pessoas no Antigo Oriente Médio. A fórmula do Êxodo, algo como Eu, Yahvé, vos fiz sair do Egito para vos fazer habitar nesta terra que vos dei, vai ser ligada a outras fórmulas como a transumância pastoril patriarcal entre o Sinai e o delta do Nilo, e o trabalho forçado dos Apiru nos empreendimentos nos Ramessidas, no Egito. Isso faz do Êxodo uma história de fundação do povo e do novo Êxodo, uma saída da diáspora assíria e babilônica. Observa-se que o Israel do Êxodo reflete um povo formado, mostrando um quadro muito mais da volta do exílio do que das origens de Israel. Moisés, o deserto e os itinerários. Falando da travessia do deserto, Liverani faz um paralelo entre a narrativa do Êxodo, Números, e a volta dos descendentes dos exilados da Babilônia, concluindo que a narrativa do Êxodo é apenas uma metáfora da difícil travessia da Babilônia para Ehud, Judá. Ao tratar das murmurações do povo contra Moisés e do relato dos exploradores da terra de Canaã, ele diz: em ambos os casos, o povo se pergunta se não terá sido um erro dar ouvidos a Moisés, aos sacerdotes, abandonar o Egito, Babilônia, para procurar uma terra mais dura e difícil, habitada por populações hostis e violentas. É claro que os dois motivos da sedição e dos exploradores refletem debates que devem ter acontecido entre quem propugnava o retorno e quem manifestava perplexidade ou, sem dúvida, preferir ficar numa terra de exílio que se mostrava habitável e próspera. Ele conclui também que a descrição do itinerário do Egito a Canaã, seguido por Israel, além de artificial, serve principalmente para criar um ambiente adequado para a inserção de normas legais que têm outras origens e momentos. Pois observa-se que quase todas as leis são, em sucessivas redações destes textos, inseridas em algum momento entre a saída do Egito e a entrada de Canaã. O difícil assentamento. Ao partir do pressuposto de que a narrativa da conquista de Josué foi construída para servir de modelo para a reconquista do território por parte dos sobreviventes do exílio na época persa, a figura de Josué deve ser lida também como um modelo para os chefes que guiaram os sobreviventes da Babilônia para Ehud, Judá. Será coincidência chamar-se o líder sacerdotal desta volta também Josué?
Liverani também trata das dificuldades enfrentadas por Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Dizem os livros de Esdras e Neemias que uma coalizão de líderes da região tentou de todos os modos impedir a reconstrução das muralhas, alegando que a história de Jerusalém era uma história de rebeldia, e isso era prejudicial aos interesses persas na região. Josué e a Guerra Santa. A narrativa das conquistas de Josué, na visão de Liverani, reúne três diferentes sagas: as conquistas do centro, sul e norte de Canaã, para passar a ideia de uma conquista total. Os descendentes dos exilados eram e não podiam ser diferentes apenas de Judá e Benjamim, apenas duas das 12 tribos. Ao passar a ideia de uma conquista ampliada e total do território, os redatores estão defendendo uma solução extremista na reconstrução do território de Yehud, Judá. O maior testemunho disso é a ideia do Herem Anátema, ou Guerra Santa de Extermínio, defendida pelos redatores deuteronomistas. Exterminada a população, suas cidades, casas e campos, já prontos, ficam à disposição dos recém-chegados. Liverani vê nisso o reflexo da realidade assíria de deportações cruzadas, aqui utilizada como modelo utópico na relação do povo eleito com os povos estranhos, modelo nunca realizada por Israel. Voltando aqui. Modelo nunca realizado por Israel, nem em suas origens, nem em seu regresso do exílio, que, como já se viu, não era o único modelo existente. Assim, mais uma vez, o texto nos fornece muito mais informações sobre a ideologia de quem o formulou, do que sobre acontecimentos históricos. Passagem e etiologia. Além de ocupada por povos fantasma destinados à eliminação física para dar lugar aos recém-chegados, a Palestina estava também constelada de cidades em ruína, que se prestavam a narrativas etiológicas, que explicassem esse estado ruinoso mediante a ação de antigos heróis. Há muitas ocorrências de etiologia e tal está assim até o dia de hoje. Há uma chave litúrgica na apresentação de alguns fatos, como a tomada de Jericó, a travessia do Jordão, além do que cidades de Jericó e Ai não podem ter sido conquistadas nesta época, pois Jericó foi destruída no século XIV a.C. e não há indícios de destruição nos séculos 13, 12 a.C., na Era do Bronze, nem de reocupação. Ai, ruína, também já fora destruída muito tempo antes, no terceiro milênio. E há compromisso e convivência, pois nem todos os grupos estranhos foram eliminados. Há grupos que exigem histórias arquetípicas de assimilação, sendo típico o caso dos Gabaonitas, podendo ser a citação de um grupo submisso à Corvéia para o Santuário de Jerusalém, na época pós-exílica. Pois é isso, pessoal. Um trabalho magnífico do Mário Liverani e também do professor
Ayrton José da Silva. Está aqui algumas resenhas do artigo dele. Está aqui o professor Ayrton José da Silva, a qual elaborou esse trabalho aqui do artigo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal para dar uma forçazinha aí, beleza? E espero que vocês tenham entendido, né, essa reconstrução, como foi elaborada dentro do contexto histórico da invenção da conquista por Josué. Tá ok? Forte abraço, tamo junto, até a próxima.